Olá, boa tarde. O meu trabalho é sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América. Antes de se tornar independente, os Estados Unidos eram formados por 13 colônias, controladas pela Inglaterra. Os ingleses utilizavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais que não haviam na Europa. Além disso, era a alta cobrança de impostos e taxas dos colonos da região. E para entendermos melhor o processo de independência dos Estados Unidos, é importante conhecermos um pouco sobre a colonização da região. Os ingleses começaram a colonizar os Estados Unidos no século XVII. A colônia recebeu dois tipos de colonização muito diferentes. Colônias do Norte foram colonizadas por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Eles foram para os Estados Unidos com o objetivo de transformar a região em um lugar próspero para viverem com suas famílias. A região também ficou conhecida como Nova Inglaterra e recebeu colonização de povoamento, caracterizada pela mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção voltada para o mercado interno. Já as colônias do Sul receberam colonização de exploração. Elas eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Elas se baseavam nos latifúndios, na mão de obra escrava, nas grandes propriedades monocultoras e nas produções voltadas para o mercado externo. No século XVIII, observamos um processo de crise das monarquias absolutistas, sinalizando o fim de um período chamado pelos liberais de antigo regime, combatendo os princípios religiosos, filosóficos e políticos que fundamentavam a definição de um poder centralizado e a manutenção de certas práticas feudais. As revoluções burguesas sinalizaram a criação de uma nova forma de poder estabelecido. De acordo com a historiografia, a primeira experiência revolucionária a defender as ideias iluministas e reivindicar o fim da opressão monarca ocorreu no território das 13 colônias inglesas. De posse da coroa britânica, as 13 colônias desenvolveram certas peculiaridades econômicas, culturais e políticas, além de uma forma homogênea de exploração colonial. Os colonos tinham uma ação diferente com sua metrópole. Conhecida como negligência salutar, a liberdade concedida pelos britânicos aos colonos da região foi responsável pelo florescimento de um espírito autônomo e a consolidação de diversas formas de exploração territorial. Ao sul, a economia baseada na plantation de exportação, sustentada pelo trabalho escravo, fazia contraste com as pequenas propriedades e as atividades econômicas empreendidas pelos colonos do norte. Durante o século XVIII, as relações entre as colônias do norte e a Inglaterra se tornaram mais tensas. Os colonos norte-americanos disputavam com os comerciantes ingleses o comércio de escravos, as pilhagens aos navios europeus e a produção de manufaturados. A mais dinâmica atividade empreendida pelos colonos era o comércio triangular. Eles compravam o melado dos engenhos caribenhos, transformavam-no em rum e trocavam a bebida por escravos na África. Depois,
os escravos eram vendidos aos grandes proprietários da região sul das 13 colônias. A Revolução Industrial em curso na Inglaterra exigia que tal concorrência fosse eliminada, para que os lucros ficassem nas mãos da burguesia da metrópole. Para isso, o governo inglês tomou algumas medidas. Em 1773, o parlamento inglês aprovou a Lei do Melado, que taxava pesadamente a importação de açúcar e melado pelas colônias, prejudicando a fabricação do rum, um dos principais produtos do comércio triangular. Em 1750, uma lei proibiu a fabricação de ferro pelas colônias. Em 1754, outra lei proibiu a fabricação de tecidos. Porém, essas leis não puseram fim às manufaturas das colônias. O melado continuava a ser contrabandeado para o norte e o rum continuava a ser fabricado clandestinamente. Mesmo assim, essas leis prejudicaram o desenvolvimento da indústria colonial. Ao longo do século XVIII, o envolvimento da Inglaterra em guerras pela Europa tornou-se um dos grandes fatores explicativos para toda a liberdade política e econômica concedida às 13 colônias. Um dos conflitos em que a Inglaterra se envolveu foi a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre 1756 a 1763. Foi responsável pelo esvaziamento dos cofres públicos do país. Buscando sanar suas dívidas, a Inglaterra resolveu enrijecer suas relações com as colônias. As colônias inglesas ficavam todas próximas ao Oceano Atlântico. Atrás dos montes Apalaches havia uma extensa região pertencente à França, habitada por tribos de índios. Nela, alguns colonos franceses dedicavam-se ao comércio de peles com os índios. Tais peles eram enviadas à Europa e vendidas por um preço muito alto. O crescimento da população nas colônias inglesas exigia uma expansão territorial, impedida pela França, que controlava toda a região situada além dos montes Apalaches. Com a Guerra dos 7 Anos, envolvendo França e Inglaterra, a tensão entre os colonos franceses e os colonos ingleses aumentou. Em 1758, as colônias inglesas declararam guerra contra as colônias francesas. Os colonos ingleses eram apoiados por soldados britânicos e os colonos franceses tinham o apoio de tribos indígenas, temerosas em perder suas terras para os ingleses. Em 1763, a França se rendeu à Inglaterra, pondo fim à guerra, inclusive na colônia. A Inglaterra anexou o Canadá às suas colônias na América e as terras que iam do Apalaches ao Mississippi. Os colonos finalmente tinham as terras e poderiam seguir para o oeste, mas a Inglaterra pretendia ela mesma colonizar as terras recém-conquistadas e proibiu a incursão de colonos aos novos territórios. Essa medida causou profunda revolta em todas as colônias. Para compensar seus gastos com a guerra, os ingleses adotaram rigorosas medidas
destinados a arrecadar mais recursos de suas 13 colônias da América do Norte. Entre essas medidas adotadas estavam a Lei do Açúcar, que obrigou todos os colonos a comprar das Antilhas todo o açúcar que consumissem. A Lei do Selo, pela qual os colonos ficaram obrigados a comprar e afixar em seus jornais, anúncios e documentos legais um selo vendido pelos ingleses. E a Lei do Chá, que determinou que os colonos norte-americanos só podiam consumir o chá comercializado pela Companhia Inglesa das Índias Orientais. Em resposta, ainda em 1765, a Assembleia de Massachusetts convocou uma reunião de representantes de todas as colônias para protestar contra a Lei do Selo. Realizada em Nova York em outubro de 1765, o Congresso da Lei do Selo contou com a participação de 9 das 13 colônias, que redigiram uma declaração de direitos e agravos. O descontentamento se transformou em revolta generalizada dos colonos contra os ingleses em 1770, quando um incidente de rua em Boston provocou uma tragédia. O episódio começou com um grupo de garotos que atiravam pedras contra um prédio onde se reuniam autoridades britânicas. Soldados ingleses saíram às ruas para reprimir as crianças. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, levando muitos colonos a também saírem às ruas em apoio aos meninos. A tropa abriu fogo contra a multidão, matando 5 pessoas e ferindo várias outras. Inconformados com tais desmandos e inspirados pelos escritos dos pensadores John Locke e Thomas Paine, francos opositores da dominação colonial, os colonos norte-americanos começaram a se opor à presença britânica nas 13 colônias. Em dezembro de 1773, organizaram uma revolta contra o monopólio do chá, que ficou conhecida como Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. Colonos, disfarçados de indígenas, penetraram em navios ingleses ancorados no porto de Boston, capital de Massachusetts, e lançaram ao mar centenas de caixas de chá. Os colonos do norte resolveram promover, no ano de 1774, um congresso para tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Este congresso não tinha caráter separatista, pois pretendia apenas retomar a situação anterior. Queriam o fim das medidas impostas pela metrópole e maior participação na vida política das colônias. Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do Congresso. Muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras e restritivas, como, por exemplo, as leis intoleráveis. Uma dessas leis, conhecida como a Lei do Acartelamento, dizia que todo colono norte-americano era obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. A mais dura delas impunha o fechamento do porto de Boston, até que os colonos pagassem pelo chá que haviam destruído. Massachusetts foi colocada sob governo militar. As leis intoleráveis causaram muita revolta em toda a colônia, influenciando diretamente no processo de independência. Até 1776, a maioria dos colonos
não desejava se libertar da Inglaterra. Apenas queriam que a Inglaterra se mostrasse receptiva às suas queixas. À medida em que os combates se ampliaram, porém, mais colonos perceberam a necessidade de se afastar da Inglaterra. Então, em 1736, os colonos se reuniram no segundo Congresso da Filadélfia, com o objetivo maior de conquistar a independência. Durante o Congresso, em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Nos termos desse documento, as 13 colônias se tornaram os Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. Os americanos lutaram contra um exército britânico maior e mais bem equipado. No verão e no outono de 1776, as tropas de George Washington foram expulsas de Nova York pelos britânicos. Forçados a recuar, os americanos atravessaram Nova York e chegaram até a Pensilvânia. Mas as forças britânicas foram derrotadas em Trenton e Princeton. Essas vitórias ajudaram a manter viva a luta pela independência. O momento de virada da guerra foi a Batalha de Saratoga, em Nova York. No dia 17 de outubro de 1777, o general Horatio Gates liderou o exército continental em uma grande vitória sobre os britânicos. Essa vitória ajudou a atrair os franceses para a guerra, ao lado dos americanos. A França então enviou navios e soldados. O inverno de 1777-1778 foi duríssimo para os americanos. George Washington e seu exército montaram acampamento em Valley Forge, nas proximidades da Filadélfia, e sofreram terrivelmente com a fome e com as doenças. Com a chegada da primavera, emergiram com as forças combatentes mais fortes, derrotando o exército britânico em Monmouth, em Nova Jersey, em 28 de junho de 1778. Nos últimos anos da guerra, a maior parte dos combates ocorreu no sul dos Estados Unidos. Em 1780, os britânicos, comandados pelo general Charles Coney Hughes, venceram algumas batalhas na Carolina do Sul. Porém, no ano seguinte, as forças americanas e francesas encurralaram Coney Hughes em Yorktown, na Virgínia. Coney Hughes se rendeu em 19 de outubro de 1781. A guerra chegara ao fim. A paz foi decretada em 3 de setembro de 1783, em Paris, na França, no chamado Tratado de Paris. Com sua assinatura, a Grã-Bretanha concordou com o fato de que os Estados Unidos eram um país independente. Os ideais de liberdade e prosperidade defendidos pelos fundadores da República dos Estados Unidos não refletiam os dispares entre os estados do Sul e do Norte. Tais diferenças foram responsáveis pelo conflito interno que ficou conhecido como Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão
foi um conflito militar que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 e 1865. De um lado ficaram os estados do Sul, confederados, e contra os estados do Norte, União. Os estados do Sul tinham economia baseada nos latifúndios escravistas, com produção principalmente de algodão voltada para o mercado externo. Enquanto isso, os estados do Norte tinham a economia baseada nas indústrias e defendiam a abolição da escravidão. Esta diferença de interesses deflagraram o conflito. O conflito teve início em 1861 com ações militares do Sul. A guerra teve duração de 5 anos e foi responsável pela morte de aproximadamente 600.000 pessoas. Os estados do Norte, mais ricos e bem preparados militarmente, venceram a guerra e impuseram seus interesses sobre o país. George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732 e morreu em 14 de dezembro de 1799. Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1789 e 1797. Além disso, foi o comandante-chefe do Exército Continental na Guerra de Independência dos Estados Unidos e um dos pais fundadores do país. George Washington presidiu a confederação que elaborou a Constituição, que veio a substituir os artigos da Confederação e o tornou presidente. George Washington foi celebrado o pai da nação ainda durante sua vida.